A gente parou aqui, né, gente? O que aconteceria se a gente pretendesse liquidar a empresa? Será que ia acontecer? A gente viu as situações patrimoniais, né? Situações líquidas patrimoniais. A situação líquida positiva, a negativa e a nula. A positiva, quando o ativo era maior que as obrigações, né? Que os bens e direitos eram maiores que as obrigações, e a situação líquida era positiva. A situação líquida negativa, quando o passivo, as obrigações eram maior do que os bens e direitos. A situação líquida é negativa, né? E aí a gente tem a situação líquida nula, quando o ativo, os bens e direitos são iguais às obrigações, né? E aí vamos entender o que que aconteceria se a gente pretendesse liquidar a empresa. Vamos ver o que que eles dizem. Boa noite, né, gente? Tá todo mundo aí? Quase todo mundo, né? Faltam uns. Deixa eu só botar um recadinho. Aqui no grupo tem 18 pessoas. Então vamos lá. O que que diz aí? Pra ver. Vamos colocar A V se for verdadeiro e F se for falso, né? A situação líquida patrimonial é igual à soma do ativo com o passivo? Pelo contrário, né? Na verdade, é a diminuição, né? A situação líquida patrimonial será sempre negativa? Falso também. Falso, falso. E a situação líquida patrimonial é igual ao ativo diminuído das obrigações? Ativo, bens e direitos, menos as obrigações, que é o passivo. Verdadeiro. Então é B. Olha aí. A gente fez esse exercício, mas aí a gente lembra de novo, tá? Relacione os itens da primeira lista com os da segunda. Situação líquida positiva, situação líquida passiva ou negativa é a mesma coisa. Situação líquida nula, né? Situação líquida inexistente e nula é a mesma coisa. Situação líquida superavitária e positiva é a mesma coisa. Superavitária é A, né? E a deficitária é B. E o passivo a descoberto é B. Como é que ficou, Alexandre? Ficou C, A, B, B, né? Essa aqui a gente já fez, né? A gente fez a aula passada. Respondemos ela. E aí vamos entender aqui o que é patrimônio líquido, que o patrimônio líquido, gente, é igual à nossa situação líquida, que é o ativo menos o passivo. A gente encontra a nossa situação líquida, que é igual ao patrimônio líquido. Vamos entender que é ele aqui. O que é esse negocinho chamado patrimônio líquido, hein, pessoal? Vocês acham? Sei na casa de vocês, mas aqui tá fazendo. É tanto vento que tá frio que eu tô pra pegar
Lençol ali para mim. O que é patrimônio líquido para vocês, gente? Ninguém arrisca? Acho que são os ativos menos os passivos, não? É o resultado do ativo menos o passivo, Silvio. Foi o Silvio, né, que falou? Não, foi o Vinícius. Foi não, Foi o professor. Vinícius. Foi não, né? Foi o Vinícius, desculpa. Mas, ó, ele registra lá, Vinícius, é o grupo de contas que registra o valor contábil pertencente aos acionistas. Não vejo um app para fazer isso. Gente, acabou. Você terá que baixar. Meu celular estava gravando o que eu estava falando. Ó, ele registra o que é pertencente aos acionistas ou cotistas. Toda empresa, ela começa. Primeira coisa que é registrado nela é o capital. Do capital, a gente vai adquirindo os bens, fazendo as operações da empresa, e aí, por conseguinte, vem os bens, direitos, vem as obrigações, né? Porque a gente vai comprando mais coisa. Deixa eu ver se alguém perguntou aqui. Exatamente, John. O capital social é a primeira coisa que a gente registra. Então, o patrimônio líquido, ele é formado pelo grupo de contas que registra o valor contábil pertencente aos acionistas, que naturalmente esse valor, ele é representado pelo ativo menos o passivo, bens e direitos menos as obrigações, certo? Olha aqui o que, é que compõe o patrimônio líquido, o que, é que fica lá dentro. A diferença entre o ativo e o passivo, ele tem esses tipos de contas, certo? Patrimônio líquido é composto pelos seguintes elementos: capital. Ele representa o elemento do ativo ou conjunto de elementos ativos que o proprietário investiu, colocou na empresa. Assim, esse capital inicial poderá ser composto somente por dinheiro ou dinheiro e outros bens, como móveis, utensílios, veículos, mercadorias e etc., durante a vida normal das empresas. O capital pode ser aumentado com novas somas colocadas pelos titulares ou pela incorporação de parte dos lucros auferidos pela própria empresa. Ou seja, gente, o capital, ele não é só dinheiro, né? Ele também é dinheiro, mas ele é bens, né? A gente pode incorporar o capital, bens, dinheiro, móveis, utensílios, carro, né, máquina, tudo a gente pode dar entrada na empresa como capital, tá certo? E também os lucros, que é o resultado das operações da empresa, eles podem vir a fazer parte do capital da empresa também, tá certo? Aí, lá dentro do patrimônio líquido também existem as reservas. As reservas são parcela dos lucros apurados pela empresa que ficam retidas, né? Retiradas, reservadas para determinados fins. Como é o caso da reserva para investimento, que normalmente é utilizada para ampliação das instalações da empresa, abertura de filiais, algum projeto de investimento, alguma ampliação que a empresa tenha para fazer no Parque Fabril, né? Ou vai ampliar, sei lá, vai começar um novo tipo de produto, né? Tá desenvolvendo coisa nova. Então, as reservas, elas servem para isso, tá bem? Então, as reservas é parte do lucro que fica retido dentro do patrimônio líquido. E aí a gente tem a terceira conta, que é o resultado que a empresa teve, seja positivo ou negativo. Positivo se for lucro, negativo ó, se for prejuízo, né? Então a empresa, ela pode ter lucro ou prejuízo, né, ao longo da sua existência. Qual é essa existência, pessoal? Normalmente a empresa ela apura um resultado dentro de um período de um ano. Esse é o cronograma que a empresa atua, certo? Ela trabalha dentro de um ano. Então, nesse um ano,
ela tem um resultado que é levado para dentro do patrimônio líquido, seja positivo ou negativo, como eu falei. Os lucros ou prejuízos acumulados correspondem ao resultado positivo, lucro, ou negativo, prejuízo, apurados pela empresa na movimentação do patrimônio, certo? O que é preciso para se constituir uma empresa? O que vocês acham, pessoal, que que é preciso para se constituir uma empresa? Oi, professora, boa noite. Ah, É, Gissiane. Bem, eu vou falar, mas eu não tenho certeza não. Mas oi? assim, eu vou falar, mas eu não tenho muita certeza não. Mas eu vou Não, lá. mas pode colocar aqui a sua consideração. Bem, para se construir uma empresa, eu creio que o primeiro é uma boa gestão, né? Capital também, muito importante, são os pontos principais, né? O capital, uma boa gestão e tem bastante coisa. Pera, deixa eu ver. Uma boa organização também com os funcionários, que também está incluído com a gestão, né? Eu acho E que o que tu está querendo dizer, assim, por exemplo, ó, essa questão da gestão que você está falando, quando a gente está falando em constituir, constituir é a prévia, né? Então, quando você fala boa gestão, eu acho que a gente pode se reportar para o planejamento, né? Então, assim, o que é preciso para constituir uma empresa? Um bom planejamento, né? E aí, o que você falou que é o mais importante de tudo, eu começo pelo capital. Aí, como o Silvio colocou aí no chat, ó, o contrato social é o primeiro passo, que é onde eu planejo a empresa, onde eu estou definindo quem são os sócios, né? Qual é o montante que eu vou colocar dentro dessa empresa, ou em dinheiro, ou em algum bem, né? Seja um carro, ou uma caminhonete, ou um equipamento, ou uma máquina, ou uma casa, ou um prédio, algo que vai compor o patrimônio da empresa como capital. Então, o que eu preciso de uma empresa? Diz aqui, ó, quando a empresa registrar junta comercial, né? Vamos ver aqui, e aí depois eu vou falar das questões mais formais. Quando a empresa está sendo constituída, a palavra capital é usada para representar o conjunto de elementos que o proprietário da empresa possui para montar seu negócio e, consequentemente, iniciar suas atividades. Então, o ponto base para a constituição de uma empresa é o capital, gente. É o dinheiro que eu vou usar para abrir essa empresa. Mas é claro que se eu vou para a legalidade, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um endereço para abrir essa empresa. Ninguém abre nenhuma empresa se não tiver um local para colocar e for aprovado pelos órgãos competentes. Que é aquela questão lá da viabilidade. Eu não sei se eu comentei aqui com vocês lá na frente. Vocês vão talvez ouvir falar mais disso, mas toda empresa precisa passar por uma viabilidade, porque hoje a prefeitura exige isso, é legislação, né? A prefeitura tem um sistema que você cadastra a empresa que você está solicitando para abrir e faz uma avaliação daquele negócio naquele local. Deferido ou não, né? Se aquele negócio pode abrir naquele local ou não, certo? E aí, eu faço essa avaliação, que é a viabilidade, aí ela é deferida. Beleza. Aí eu junto o contrato social, como o Silvio falou, dou entrada num cadastro na Receita Federal e dou entrada num cadastro na Junta Comercial, que é meio que simultâneo, certo? E aí eu tenho um número de processo que eu dou entrada na Junta Comercial e aí simultaneamente ele já alimenta a Receita Federal. E aí eu tenho um processo de abertura de empresa, que vai gerar um CNPJ e vai ser deferido o contrato social na junta comercial. Vocês entenderam? Então, pessoal, a gente vai acabar tendo isso, né, como o primeiro passo, a constituição e a legalização de uma empresa é através
desse contrato social, que eu vou definir quem são os sócios, nesse cadastro da junta e da receita, eu digo o endereço da empresa, que eu já falei lá na viabilidade, né, da prefeitura. Vou dizer quem são os sócios, quais são as atividades que eu escolhi para essa empresa, que vai estar sendo desempenhadas, as atividades que vão ser desempenhadas por ela, né, dessa empresa. E aí, vou colocar os sócios e o valor do capital. E aí tá lá no contrato tudo isso também, eu dou entrada na junta, e aí tem um deferimento que gera o CNPJ e muitas vezes a inscrição municipal, se for uma empresa de serviço, ou uma inscrição estadual, se for uma empresa de comércio, né, que aí seria lá na Cefaz. E a gente dá continuidade ao processo. O que a gente tem mais aqui? Olha aí, vamos ver o que a gente tem aqui, né? Imagine que Vera Lúcia vai abrir uma boutique, né? Gente, você só pegar uma água para mim aqui, só um minutinho, rapidinho. Ó, gente, imagine que Vera Lúcia vai abrir uma boutique. Ela possui para esse fim 60 mil em dinheiro. Logo, o que esses 60 mil são para ela, pessoal? É justamente o capital que ela tem para abrir, né? Certo? Não é o capital dela. Então, patrimônio líquido, né? Capital inicial pode ser composto por dinheiro mais os bens, dinheiro mais bens, mais direitos, né? Que pode ter algum direito também, claro, não tem problema. Então, pode ser essa composição aqui, só direito, dinheiro mais bens e dinheiro mais bens mais direitos. Suponhamos que a pessoa deseja iniciar suas atividades, abrir uma empresa para comercializar materiais de construção e possua 30 mil em dinheiro e um caminhão no valor de 50 mil. Nesse caso, seu capital inicial é de quanto? É os 30 mil em dinheiro e o caminhão não é um bem? Então, ele possui um capital inicial de 80, né, pessoal? Capital inicial de 80. Esse capital, ou seja, é a soma dos valores
de que o proprietário dispõe para constituir uma empresa. Pode receber várias denominações. Que pode ser, ó, capital inicial, capital nominal, capital subscrito, capital social. Então, são essas as denominações que eles podem receber. Certo? Essas nomenclaturas todas se referem a capital. É como se fossem sinônimos, certo? Então, vamos aqui. Felipe constitui uma empresa para explorar o comércio de tintas com um capital inicial de dinheiro de 50 mil. Considerando apenas essa ocorrência, como será representada a situação patrimonial na empresa de Felipe? Ele tem 50 mil em dinheiro, né? E esse é o capital dele. Gente, o capital está onde? Dentro do patrimônio líquido, não é isso? Que a gente viu? E o dinheiro estaria ou no banco ou no caixa, não é verdade, pessoal? Então, a gente vai fazer um registro dessas contas lá no patrimônio da empresa. Eu não posso fazer um registro dessas contas? Vamos ver como é que fica. Esse daí é como se fosse o primeiro registro de débito e crédito que ocorre numa empresa, normalmente. Lá no ativo seria no caixa, no banco, e lá no passivo, patrimônio líquido, seria no capital. Debitaríamos o ativo e creditaríamos o passivo. Vamos ver aqui como é que fica. Ó, um exemplo da formação do patrimônio. Considerando apenas essa ocorrência, como será representada a situação patrimonial da empresa de Luiz Felipe? Patrimônio da empresa, caixa, ó, 50 mil no ativo e no passivo, capital social, capital, né, 50 mil. Total do ativo é 50, total do passivo é 50. Vocês estão vendo, ó, que o valor de um lado é o mesmo valor do outro? Sempre não é igual? Estão vendo aí? Sempre é o mesminho valor, certo? Então vamos ver se a gente tem outro evento para registrar. Qual a situação líquida que a gente vai ver? Ativo, bens mais direitos, menos obrigações e a situação líquida, né? Ó, a gente tem 50 de ativo, a gente não tem obrigações, então é zero. E a nossa situação líquida, ó, é 50. Então, aquele capital é a nossa situação líquida, é o patrimônio líquido, né? Que é o nosso capital. Em seguida, surgem as aplicações do capital na compra de bens. Então, a gente tem 50 mil lá no caixa, né? Compra de imóveis e utensílios à vista por 5 mil. Compra de automóvel à vista por 30 mil. Como é que vocês acham que a gente
Vamos lá. Eu comprei, eu vou ter que tirar do caixa, né? Vou ter que tirar do caixa. Ó, vamos lá. Como fica o patrimônio, né? A gente vai ter que tirar do caixa, vocês já entenderam? Vocês viram que o caixa que tinha 50 mil, ele se desdobrou? Eu tirei do caixa, eu tirei para móveis, utensílios e para veículos, né? O total do ativo continua com 50 mil. E o capital mudou alguma coisa? Não, porque a gente não mexeu nele. Ele continua intacto. O que mexeu foi eu tirei do caixa o dinheiro se transformou em quê? Em móveis e utensílios. Vocês estão entendendo? Eu peço perdão aí, porque na verdade ele não sai do PL, ele sai do caixa, né? Aí eu coloquei errado aí. Mas ele sai do caixa, na verdade, né? Ele sai do caixa, ele sai da onde está o dinheiro, entendeu? Isso. Ele sai da onde está o dinheiro. Aí ele desdobra, né? É como se eu transformasse o dinheiro em coisa. Quando a gente vai numa loja, a gente não troca o nosso dinheiro pela coisa que a gente está levando, pela mercadoria, né? A gente vai no supermercado, deixa o dinheiro e traz a mercadoria. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui com a empresa. Deixa eu ver se alguém perguntou. Debita móveis, debita automóveis e credita o caixa, né? Eu vi aqui, John. Então, pronto. Então, essa daqui, a gente já está fazendo os lançamentos da contabilidade. Tá dando para entender, Silvio? Tá dando para entender, Amanda? Tá dando para acompanhar? Diz, Vitor, qual foi a tua pergunta? Acho que tá lá em cima. Cadê o Vitor? Não, não, tá em cima não. Vou falar aqui mesmo, professora. Ah, Eu tá me lá. confundi agora. Ah, tá bom. Eu me confundi agora. Esse capital tá no passivo. Não é o dinheiro, não? Não seria ativo, não? A denominação que eu não entendi agora. Vamos voltar aqui. Não, é o dinheiro. Vamos voltar aqui. Vou voltar aqui. Ó, o capital e o dinheiro é a mesma coisa. Veja, Vitor, o capital e o dinheiro é a mesma coisa. Você tá Certo, vendo? entendi. Aí, por que que ele tá Só classificado como que, passivo? porque a origem dele, a origem é o capital, a origem desse dinheiro veio dos sócios. Aí ele está no passivo por quê? Porque foram os sócios que aportaram. Então a empresa tem uma obrigação com esses sócios de quê? De um dia devolver ou remunerar esse dinheiro para eles, entendeu? Não é Ah, uma... tá, entendi. O raciocínio é mais ou Aham, menos esse. Mas é claro que entendi. não foi o sócio que deu o dinheiro para a empresa, então ele fica no passivo. E a origem foi capital e foi aplicado, entendeu? Lá dentro do caixa. Para quê? Para que a empresa possa manusear esse dinheiro. Tá Ah, entendendo? entendi. Aham. Ah, Aí o dinheiro então, que está no caixa é a partir desse dinheiro que está no caixa que eu vou manusear. Vou fazer a compra do móvel, do utensílio, do carro, entendeu? Que é o que acontece aqui, ó.
Ah, entendi. Então não é um ou outra, são os dois. Os dois são a mesma coisa, entendeu? Aham, É a mesma entendi. ação. Só que um eu vou movimentar e o outro fica lá estático, porque o capital, só se, por exemplo, um sócio saiu, aí eu vou diminuir o capital, aí eu vou tirar 50, aí a gente vai fazer uma operação aqui da saída dos 50. Aí eu vou ter que mexer aqui. Mas enquanto nenhum sócio sair, eu não vou mexer no 50 do capital, entendeu? Entendi. Agora entendi. Obrigado, professor. Então, normalmente o passivo é sempre a origem. Viu? O passivo é sempre a origem. Aqui, para a gente ver o que que vem. E ele diz aqui, ó, a empresa está precisando adquirir mercadorias e sendo seu capital insuficiente, Luiz Felipe compra a prazo. Então, quanto é que ele tinha no caixa? Só voltar aqui para você. Ele tinha no caixa só 15 mil, não é verdade? Então, eu não posso comprar mercadoria por mais que 15. Compra de tintas, mercadoria a prazo no valor de 20 mil. Então, os 20 mil, o valor que está no meu caixa, já não dava para eu comprar. Né? Então, Casa de Tintas Taubaté, conforme nota fiscal 325, com aceite de 4 duplicatas no valor de 5 mil, vencíveis de 30 em 30 dias. Como é que ele vai registrar isso daí? Como é que fica no patrimônio, né? Ó, como ficou no patrimônio de Luiz Felipe após essa operação? Caixa, 15 mil. Móveis e utensílios, 5 mil. Veículos, 30. Aí, estoque, 20. Duplicatas a pagar, 20. Capital, 50. Ó, o estoque ficou uma obrigação. Eu não comprei a prazo esse estoque? Não foi? Eu não comprei a prazo, então eu tenho uma obrigação de 20 mil para pagar a prazo e 70 e os 20 mil tá aqui dentro do estoque, que eu comprei, adquiri mercadorias. Aí, ó, o total do ativo passou a ser 70 mil e o total do passivo passou a ser 70 mil. Tá igual, eu debitei um lado e creditei o outro. Qual foi a origem? Foi uma obrigação de 20 mil aplicada num material de estoque aqui no ativo. Estão entendendo? Certo. Deixa eu ver aqui as perguntas. Beleza. Tá entendendo, né, Vitor? Tá certo. Vamos lá. O que ele diz mais agora? Vamos assumir agora que a empresa de Luiz Felipe tem efetuado o pagamento em dinheiro de uma duplicata no valor de 5 mil. Então, vamos ver como é que ficou, né? Ele pagou em dinheiro, essa duplicata. Se pagou em dinheiro, saiu do caixa esses 5 mil, né? Vamos ver como é que a gente faz. O nosso caixa tinha 15, foi para 10. A duplicata não era 20, ó. Agora só tem 15. Eu continuo com 20 mil de estoque, que eu não vendi nada. E aí, ó, o total do ativo tem 65 e o total do passivo tem 65. Eu diminuí meu caixa e diminuí minha dívida. Porque eu não paguei, eu usei o dinheiro do caixa para diminuir minha dívida. Ficou claro essa parte para vocês, pessoal? Ó, a partir desse exemplo prático da empresa, montada por Luiz Felipe, você percebeu que cada fato administrativo que ocorre na empresa provoca uma modificação entre os elementos patrimoniais, as quais resultam em nova situação.
que poderá ou não alterar o valor do patrimônio e ou do patrimônio líquido. Ó, aqui, gente, é uma atividadezinha prática, que nem essa que a gente estava fazendo. Professora, com licença. Diz, amor. Tem algum tempo, algum momento que o ativo e o passivo vão ser diferentes? Nunca, 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 nunca. Essa é a regra básica e primordial. Não existe a possibilidade de acontecer. Se isso acontecer, é porque está errado. É que não, isso não pode acontecer, entendeu? Isso não tem como acontecer. Isso não pode acontecer de forma alguma. Entendeu? Vamos ver o que tem aqui? Só um minuto. A gente vai fazer com esse exercício. Então, bora fazer, né, essa atividade aí? Vou dar só um tempinho para vocês pensarem. Já já eu começo com vocês, tá?
Bora lá começar? Bora lá fazer juntos. O que que ele diz aí para começar? Ele diz que represente mediante balanço patrimonial a situação do patrimônio da empresa individual de Vera Lúcia Pereira Ribeiro após cada fato ocorrido, como a gente fez com aquele outro, né? Vera Lúcia inicia suas atividades comerciais com um capital de 80 mil em dinheiro. Então, o primeiro registro é o capital. Então, o que a gente fez? Olha aí, Vitor. Capital de 80 mil. Debitamos caixa no ativo e creditamos o capital no passivo. A obrigação está zerada. Então, a gente só tem caixa 80 mil e capital 80 mil. Certo? Até aí tudo bem? Todo mundo entendeu? Beleza, vamos continuar. Depois disso, ele diz o quê? Que ele fez compras à vista em dinheiro. Ele comprou 3 mil de móveis e utensílios, um automóvel de 25 mil e mercadorias no valor de 20, com esses 80 mil que estão no caixa. Então, vamos registrar esses três, né? Essas três compras, né? Olha como é que ficou. A gente tirou o dinheiro do caixa, continuamos com capital de 80, tiramos dinheiro do caixa, móveis e utensílios 3 mil, automóvel 25 mil, mercadoria, estoque 20 mil, total do ativo 80, né? Capital 80, total do ativo 80, total do passivo 80. Tudo certo. Patrimônio da empresa, tudo certo. Terceiro item. Compra de mercadoria a prazo, mediante aceites duplicados no valor de 30 mil. Então, a gente comprou mercadoria por 30 mil. A gente vai aumentar o estoque aqui no ativo, que é um bem, os estoques. A gente debita o ativo 30 mil e vamos ter uma obrigação de 30 mil no passivo, né? Vamos ver como é que. Ó, o estoque saiu de 20 para 30, ou para 50, aumentou 30, né? Total do ativo 110. Aí a gente tem duplicatas a pagar, uma obrigação de 30 mil, mais o capital, total do passivo, 110 mil. Certo? Todo mundo entendeu até aí o que aconteceu? Aumentamos as mercadorias, os estoques, e temos uma obrigação de 30 mil. Certo? Vamos ver qual é o próximo evento. Compra a prazo de uma casa no valor de 100 mil mediante emissão de nota promissória. Comprou a prazo uma casa no valor de 100 mil mediante emissão de nota promissória. Então, ele comprou uma casa, gente, na verdade, financiada, né? Ele não pagou pela casa, não é nota promissória? Então, é como se ele tivesse comprado uma casa financiada. Uma casa não é um bem, então ele vai botar a casa no ativo e colocar o financiamento da casa no passivo. Vamos registrar. Ó, a casa ficou aqui no ativo, né? Passo a ter 210 mil, promissória a pagar 100 mil, total do passivo 210, total do ativo 210. Certo? Qual é o próximo? Ele vendeu mercadoria. Ele vendeu mercadoria à vista por 10 mil e a prazo, mediante aceites duplicatas, de 8 mil. Né? Então, ele vendeu uma mercadoria à vista por 10 mil e
Outra parte da mercadoria que foi vendida foi por 8 mil. Então, vamos ver como é que a gente vai registrar isso. Se eu vendi a mercadoria. A gente tinha quanto no caixa, pessoal? Aqui, ó. A gente tinha 32 no caixa. Se a gente vendeu mercadoria por 10 mil, a gente recebeu no caixa, ó, 10 mil. Então, de 32 vai para 42. E a gente diminuiu o estoque, ó, em 10 mil e 8 mil também, porque a gente tem duplicados a receber, ó, em 8 mil. Saiu aqui de estoque 18 mil, não tinha 50 mil, saiu 18. 10 foi para o caixa de recebimento e 8 foi para duplicadas a receber. A gente continua com o total do ativo de 210 e o total do passivo, ó, de 210. Aí o meu caixa aumentou, meu estoque diminuiu e eu ainda tenho um direito a receber, que é as duplicadas a receber, de 8 mil. Tá claro para vocês, gente? Sim. Tem alguma observação a fazer nessa operação da venda de mercadoria? Se vocês não tiverem, eu vou fazer. Tem alguma observação a fazer nessa venda? Gente, essa venda, vocês observaram que ela foi vendida sem lucro, né? O valor que eu comprei, o valor que eu tinha no estoque, eu vendi. Eu comprei por 10 e vendi por 10. Comprei por 8 e vendi por 8. Eu não lucrei nessa operação. Entendeu, pessoal? O ideal é que quando a gente venda, a gente tenha lucro, para poder trazer aqui para junto do capital o lucro da operação. Mas nesse caso aí, para a gente não confundir a primeira operação que a gente está fazendo, propositalmente eu não coloquei lucro, tá certo? Mas é só para vocês observarem que essa operação não teve lucro, né? Eu comprei pelo mesmo valor que eu vendi pelo mesmo valor que eu comprei, tá? Qual é o próximo evento? Pagamento de uma duplicata em dinheiro no valor de 10 mil. A gente não tem aí duplicatas a pagar de 30 mil, né? A gente vai diminuir o caixa 10 e vai diminuir as obrigações em 10 mil. Então, o nosso patrimônio, né? Ó, a gente vai passar a ter um caixa de 32 e uma duplicata a pagar de 20. Aí o total do meu ativo, que era 210 mil, ficou 200, e o total do meu passivo ficou 200 também. Mas sempre, ó, o ativo igual passivo. Não muda. E eu tenho um recebimento de uma duplicata em dinheiro no valor de 2 mil. Eu tenho 8 mil de recebimento de duplicata. Vamos ver aqui, ó. 8 mil de duplicata a receber. Eu vou receber 2 mil no caixa e diminuir esse valor a receber. Ao invés de 8, eu vou ter só 6. Então, vai aumentar meu caixa e diminuir minhas duplicadas a receber, né? Porque eu vou receber 2. Professora, Oi, amor. como é que fica na situação, em duas situações, em adiantamento, por exemplo, tanto um adiantamento para fornecedor, como uma venda que é feita com adiantamento, sem sair a matéria-prima, sem sair a venda do estoque. Como é que ela fica isso aí no demonstrativo? Como é que ficaria? É porque um adiantamento a fornecedor e um adiantamento a cliente, ele não é uma venda. Então, eu não posso, assim, Mas não vai, o dinheiro não entra no caixa e não sai do caixa? sai, mas ele vai para a conta de adiantamento. Ele não vai configurar a venda, tu tá entendendo? Eu estou entendendo, mas aí no caso cria-se uma nova conta, ou um Vai novo criar uma passivo. conta de adiantamento. Por exemplo, um adiantamento a cliente. Quando eu recebo o dinheiro do cliente, né? O cliente me adiantou um dinheiro. Então, entrou no meu caixa, né? E eu vou abrir um passivo para o adiantamento do cliente. Por quê? Porque eu tenho uma obrigação de prestar o serviço, de entregar a mercadoria para ele. Concorda comigo? Você está entendendo?
O adiantamento de cliente é no passivo, porque a empresa tem Tô entendendo. de honrar o compromisso com o cliente que já pagou e ainda não recebeu a mercadoria ou o serviço. A minha dúvida era só como que é escriturado isso, na verdade. Debita Porque, no caso, banco ou é uma caixa e obrigação, credita né? adiantamento a cliente. Ele vai entrar como uma obrigação Vai. para o A empresa tem cliente, uma obrigação com o cliente que já pagou. certo. E no Aí caso de um vamos, aí adiantamento vamos para entender o fornecedor, fornecedor. Vamos entender. Eu adiantei o dinheiro para o meu fornecedor. Então, eu creditei o meu caixa, porque saiu o dinheiro do meu caixa, e eu vou debitar um adiantamento de fornecedor. Por quê? Porque eu tenho um direito a receber do meu fornecedor. Eu não adiantei o dinheiro para ele, eu já paguei e ainda não recebi. Então, eu tenho beleza, direito a entendi, receber. Está no meu entendi, ativo. Entendeu? entendi. Eu Aí só quando preciso for entender as concretizado, operações. Hã? não, é quando for concretizado, né, a Aí quando eu obrigação, receber a a nota obrigação fiscal, por exemplo, quando eu receber a nota fiscal com a mercadoria, vai debitar meu estoque, vai creditar o passivo, obrigação. Aí eu vou matar o meu adiantamento com o meu passivo. Aí eu zero, entendi, professor. entendeu? Aí eu nem tenho obrigação e nem tenho direito mais. Eu mato meu direito com a minha obrigação. Que é para isso que serve os direitos e as obrigações, para se compensarem, né? Não vou nem dizer se matarem, se compensarem, na verdade. Certo? Beleza? Então vamos ver. O próximo, né? Duplicatas a receber. A gente recebeu 2.000 da duplicata. Então eu tenho 8, vai ficar 6 e o meu caixa vai receber 2.000. Fica. Ó, meu caixa passou a ter 34.000 e a minha duplicata a receber ficou com 6. Total do meu ativo continua com 200. Total do meu passivo continua com 200, tá? E o ativo e o passivo continuam batendo. Olha aí, ó, o que que a gente tem. A equaçãozinha perfeita, né, do nosso balanço, do patrimônio da empresa. Bens mais direitos é igual a obrigações mais capital, né? Então, o patrimônio nada mais é do que a soma de bens mais direitos e obrigação mais capital. Obrigação mais patrimônio líquido, na verdade, né? Porque o patrimônio líquido é composto de capital, reservas e lucros, ou prejuízos acumulados. Então, vai ser obrigações mais patrimônio líquido, né? Um lado igual ao outro. Vocês entenderam, pessoal? Ficou claro para vocês? Eu acho que por hoje. Professor, Oi. Pode perguntar, amor. uma dúvida, Vinícius, aqui. Tá. A senhora falou que não tem como passivo e ativo ficarem diferentes. No caso, quando uma empresa faz algum processo de alavancagem, ou seja, ela investe mais do que ela possui, ela está alavancada em 200%, por exemplo. Nesse caso, o passivo dela não ficaria superior ao ativo? Não, se ela vai alavancar, ela vai pedir dinheiro emprestado. Aí o que que vai acontecer? Ela vai ter uma dívida no passivo de 200% a mais, sei lá. Aqui ela tem 200.000. Então, ela vai dobrar essa dívida, vai botar 200.000. Ela vai pedir um financiamento de 200.000 e vai aplicar aqui no ativo 200.000. Aí ela vai passar, ela vai dobrar. Ao invés de ela ter um ativo total de 200, ela vai ter 400.000 no ativo e 400.000 no passivo. Entendeu? Entendi, O tranquilo. sócio que vai alavancar esse investimento novo, ele vai fazer o quê? Ele vai aportar o capital.
Aí a gente vai ter a origem pelos sócios. No caso, a gente teve a origem pelo financiamento, na primeira situação que eu falei, né? Aí a gente vai ter a origem pelos sócios. A gente vai aumentar o capital aqui com 100, 120 mil, 200 mil, vai ficar 280 mil de capital e 200 mil aqui entre bens, né? Caixa, banco, enfim. E aí eu passo o total do passivo de 400 mil e o total do meu ativo de 400 mil, entendeu? Não, entendi. Eu perguntei mais porque, por exemplo, existem operações, por exemplo, você faz uma operação com um derivativo, em que você não precisa ter o dinheiro em si, né? Você precisa dar uma margem, né? Dar uma certa segurança, mas você não precisaria ter o total do dinheiro em si para fazer algum tipo de investimento. Aí você ficaria alavancado. Então, pensei que nesse caso, por exemplo, o passivo ficaria maior do que o ativo. Mas quando eu trabalho com derivativos, é como se eu trabalhasse com uma taxa cambial, né? Com um indexador cambial, né? Que o derivativo ele não flutua, né? Ele tem um valor como se fosse uma moeda. Concorda comigo? Uhum. O aço, Sim. o ferro, o petróleo, né? Ele está sempre flutuando, assim como o dólar, o euro, né? Mas eu investido nisso, né? Eu vou ter, né? A variação, é como se fosse assim, o inicial eu vou ter o investimento. A variação disso, a realização dessa variação, é que eu só vou ter quando eu realizar. Quando ou quando eu efetivamente comprar, ou quando eu vender isso daí. Tá entendendo? O que Sim. eu só vou ter quando eu realizar. Enquanto eu não realizar, eu vou registrar mais para efeito de registro, mas não é líquido e certo, né? Só quando eu vender, que seria na realização, Tranquilo, obrigado. tá? Mas tudo a gente registra na contabilidade e sempre é um débito e um crédito. E aí sempre vai estar tendo impacto no ativo e no passivo, sempre, né? Seja por meio do resultado, né? Que aqui a gente ainda não chegou a ver o resultado, mas a gente vai ter outros exercícios que a gente vai evoluindo até chegar no resultado. Aqui a gente vendeu sem ter lucro, né? Mas vai vir o lucro. Então, indiretamente, ele acaba chegando, mas ele vai sempre ter os impactozinhos, certo? Gente, eu vou querer que vocês deem uma olhadinha nesse material que a gente está estudando hoje, porque a gente vai ficar partindo deles, tá certo? E aí eu vou fazer a chamada de hoje, tá? Da gente. Beleza. Deixa eu ver aqui. Aplicativo. Alexandre tá aí, né? O Alexandre. Alexandre? Alexandre tava aí, não tava? A Aline veio hoje. Amanda tá aí? Tá, né, Amanda? Participou e tudo. Felipe Pedroda. Felipe não tá, né? Guilherme Araújo. Presente. Elon, Elon, Elon Enai. Ítalo de Lima. Ítalo tá aí ou não? Isabelle, eu vi entrando. Presente. Oi. Gessiane. João Roberto. João Roberto. John Christian tá aí, participou da aula. Uhum. Carla Caiane.
Beleza. Caio Silva. Laís Barreira. Laís. Leonardo Chagas. Leonardo. Leonardo Nogueira. Tá aí o Leonardo. Letícia Maria Guedes. Letícia, tá? Luiz Augusto Silveira. Beleza, Luiz. Matheus Alencar. Raíssa Nascimento. Raíssa tá aí. Silvio Luiz. Silvio estava aí hoje. Thaís Negreiros. Vitor Hugo. Vinícius Dantas. Presente. E Ana Lara. Tá aí não, né? Então, beleza. Gente, boa noite. Próxima aula a gente continua com os nossos exercíciozinhos. Vai ser show. Viu? Beijão, boa noite. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite.